E aí, Rasta! Esse é o canal Bagunça, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário aqui no raio-x do adversário. Nesta quarta-feira de cinza teremos futebol, Rasta. Você não acredita, mas o carnaval acabou. O carnaval acabou, Rasta. Hoje é quinta rodada da Copa do Nordeste. Nós teremos logo um Sport Recife pela frente, nas caixas dos peitos. Um Tabivos para ser quebrado. Mais de 10 anos, quase 13 anos que o Bahia não vence lá na Ilha do Retiro, Rasta. Só de cara eu digo isso. Aliás, o nome do estádio a gente fala Ilha do Retiro, mas é Adelmar da Costa Carvalho, é o nome do estádio. O nome fica Ilha do Retiro porque ele fica no bairro Ilha do Retiro. O Bahia que joga contra o Sport Recife hoje às 21h30 e terá uma parada difícil, não porque é o Sport Recife, mas é porque o Bahia está com um problema no sistema defensivo que pode garantir talvez aí uma certa vantagem para o Sport. Eu considero o Sport como favorito para essa partida por conta do Bahia e não por conta do Sport. Para mim, o Sport é favorito porque o Bahia vem mostrando muita ineficiência no setor defensivo. A gente vem vendo isso jogo após jogo. Última partida que o Bahia venceu, mais uma vez saiu atrás, mais uma vez tomando o gol dos caras contra o último time da Copa do Nordeste, que não venceu ninguém, que não venceu nada, que tá ali só compondo a tabela de classificação, e mesmo assim foi superior ao Bahia em determinado momento da partida, tanto que abriu o placar. O Bahia acabou no abafa conseguindo empatar e virar pela qualidade do seu adversário, mais pela qualidade do seu adversário do que pela competência do Bahia. Foi mais uma vez útil o senhor Jacaré, que vinha numa temporada muito ruim, mas conseguiu fazer seu primeiro gol na temporada, ajudou o Tricolor, mas vamos ver o que é que o senhor Renato Paiva vai fazer para que esse time mostre uma maior competência no setor defensivo diante de um adversário que está ali na dele, 10 partidas sem perder para o Bahia na sua residência. Aliás, na última derrota eu estive lá, eu vinha de uma temporada sem perder nenhum jogo. Todos os jogos que eu fui, eu não fui para todos os jogos, mas todos os jogos que eu fui para o Bahia em Salvador, o Bahia não perdeu, não empatou, venceu. Foi até virada aos 49 minutos do segundo tempo. E aí chega lá na Ilha do Retiro numa segunda-feira, 12 de setembro, o Bahia me apronta uma derrota. Culpa do senhor Anderson Moreira, boto muita culpa naquele cidadão que hoje é o treinador do Sport Recife, hoje estará do lado de lá, graças a Deus. O professor Pardal virou a casaca e foi pro casar e que ele se lê por lá, e agora é outra história. O Renato Paiva é o nosso treinador e já está enfrentando alguns problemas. Como eu falei, não vejo o Bahia sendo favorito nessa partida, mais por conta do Bahia do que por conta do Sport. Na tabela de classificação a gente vê aí claramente um equilíbrio, né? O Bahia está ali com 5 pontos. Por conta da situação do grupo do Bahia, o Bahia é o penúltimo colocado, com os mesmos pontos do último, só ganha em números de gols marcados, porque até o saldo de gol é o mesmo, -3, e o Sport está com um pontinho a mais e é o vice com 6 pontos. O Sport é o vice e ainda tem a vantagem de ter um jogo a menos, porque o Sport tem 3 partidas apenas realizadas nessa Copa do Nordeste. A maioria já tem 4 partidas. Esta seria a quinta rodada, mas esta é a quinta rodada de fato, mas temos equipes com jogos diferentes. Por exemplo, o Fortaleza e o Sergipe já jogaram essa quinta rodada antecipadamente. Eles não vão jogar essa quinta rodada. Fortaleza e Sergipe já atuaram. Fortaleza venceu por 2-0. E o Sport e o Santa Cruz, eles têm um jogo a menos. Foi um jogo que foi adiado, inclusive, e não tem data ainda definida. Então o Sport e o Santa Cruz têm um jogo a menos, e apesar disso o Sport é o vice-líder com 6 pontos de distância para o Fortaleza e com os mesmos pontos do CRB, que está fora do G4. O CRB, que está fora do G4, também tem 6 pontos, o quarto colocado tem 6 pontos, o terceiro colocado tem 6 pontos e o Sport é o segundo colocado com 6 pontos. Se a situação do grupo A está assim, meio embolada, imagine do grupo B. Imagine do grupo B, que tem ali o líder Sergipe. O líder Sergipe com 7 pontos e o último colocado com 4 pontos. Ou seja, nesta rodada você pode ter uma inversão aí. A depender dos placares, o último colocado virá líder. O líder virá último colocado, porque os 4 primeiros, inclusive, têm 7 pontos.
Aí depois tem o Bahia está na 7ª colocação com 5 pontos, ou seja, um triunfo também levaria o Bahia para a liderança, a depender das combinações de resultados, já que o grupo B joga contra o grupo A, então você pode ter aí diversos. Vai ser bem movimentada essa tabela de classificação nesta 5ª rodada. Teremos jogos hoje, quarta-feira, 5 jogos, amanhã teremos mais 2 jogos. E a gente vai ver uma movimentação bem intensa no grupo B, principalmente a depender dos placares. É claro que tem jogos que a gente considera ali como, esse aqui é favorito, vai manter aqui essa posição mesmo, mas tem outros que não, tem outros que podem mudar. E futebol, como eu costumo falar, e todo mundo sabe, é uma caixinha de surpresa e tudo pode acontecer. E eu espero que aconteça algo diferente hoje na Ilha do Retiro, afinal de contas a gente não vence lá desde 2010, Rasta. Desde 2010 que a gente não vence lá, são simplesmente 10 jogos que a gente já fez aí, perdemos 3 e empatamos 7, mas o fato é que mesmo a gente não vencendo lá, a gente venceu títulos não precisando vencer lá. Em 2017, por exemplo, o Bahia não venceu lá na Ilha do Retiro, acabou empatando sua partida, e no jogo de volta a gente venceu de 1-0 e se sagramos campeão, nos sagramos tricampeão da Copa do Nordeste sem precisar vencer lá. Já tivemos até confronto internacional nesse período aí, 2015, Copa Sul-Americana, o Bahia encontrou o Sport Recife na 2ª fase dessa competição, vencemos em Salvador de 1-0 e fizemos o que na Ilha do Retiro? Saímos de lá com 4 cocos na sacola, 4-1 para os caras, o Bahia foi classificado. O Sport Recife até foi para as 8ª de final, mas foi eliminado pelo Huracán da Argentina, que acabou indo para a final, inclusive contra o Santa Fé da Colômbia, empatou 0-0 de 2 jogos, perdeu nos pênaltis, Santa Fé campeão, mas o Bahia vinha aí perdendo algumas partidas importantes e interessantes jogando na Ilha do Retiro. Ano passado, por exemplo, a gente venceu em Salvador de 1-0, gol de Jacaré, inclusive um golaço de Jacaré, e perdemos lá, mas no final das contas a gente acabou subindo para a Série A e o Sport acabou continuando na Série B, vai ter que remar tudo de novo, mais 38 rodadas da Série B se quiser voltar para a elite do futebol. Se o Bahia conseguir se superar ali, melhorar, resolver os problemas do sistema defensivo, eu vejo o Bahia muito favorito, porque o Bahia no setor ofensivo tem um volume muito grande de jogo, consegue chegar, consegue fazer o seu futebol. É provável que o Sport não vai ser aquele time que vai ficar esperando o Bahia, mas o sistema defensivo é que preocupa, Rasta. Falando de confrontos históricos, o site do Bahia, as redes sociais do Bahia e a própria C Bahia Números no Twitter fala que esse é o confronto número 100, que nós tivemos 99 confrontos, mas eles estão misturando aí os amistosos também. Eu gosto de usar a referência do Hugo, que mostra apenas os jogos oficiais, e entre jogos oficiais o Bahia já fez 58 partidas apenas, 29 lá, 29K. O Bahia venceu 25 partidas, 25 partidas ao todo, empatou 15 e perdeu 18. É exatamente isso, perdeu 18 partidas, empatou 15 e venceu 25. Se a gente for separar por residência, jogando em casa, o Bahia venceu 16 vezes, empatou 7 vezes, tem que dar 29 essa conta aí, 16, perdeu 6 e empatou 7, é isso aí, perdeu 6, empatou 7 e venceu 16 vezes. Jogando na casa dos caras, o Bahia empatou 8, ganhou 9 e perdeu 12, ou seja, tem um certo equilíbrio jogando na casa dos caras, apesar desses quase 13 anos sem vencer na casa dos caras. Jogando lá, nós teremos, além desse desafio de quebrar o tabu, poderemos não ter torcida do Bahia, já que existe aí um decreto desde o dia 31 de janeiro da Secretaria do Governo do Estado, a governadora Raquel Lira, por um período experimental até 6 de março, não se tem a torcida visitante nos jogos dos times principais lá de Recife. Isso tem sido um problema, porque o CRB já passou por isso, entrou com a liminar e também conseguiu garantir que o seu torcedor garantisse acesso a essa partida. O Bahia fez o mesmo junto ao STJD e também até então está garantido que terá
esses 10% do público total da Ilha do Retiro possa ser direcionado para a torcida visitante. Se isso não for cumprida, será com os portões fechados o jogo, mas existe também o entendimento jurídico de que a lei do governo do estado se sobrepõe ao STJD, então talvez eles não vão querer abrir mão, talvez tenha uma polêmica aí que eu não sei como é que vai ser resolvida. O fato é que se o CRB deve ter conseguido, é provável que o Bahia também vai conseguir, e se você for olhar bem o que o STJD utilizou nos dois casos, tanto do CRB quanto do Bahia, para poder dar ação favorável ao Bahia, é exatamente a questão da vantagem que o time adversário do time da casa vai ter, tendo seu torcedor à sua disposição e o torcedor visitante não tendo a garantia de acessar esse jogo. Isso é realmente uma vantagem. Se o governo do estado alegar a questão de segurança também, como também foi alegado logo no início por conta dos festejos carnavalescos, que já finalizou, por mais que ainda se tenha gente fazendo folia na rua, mas já acabou, já deve ter diminuído bastante. Se eles não têm condições de garantir essa questão de segurança, que se coloque no estádio neutro como foi inicialmente proposto. O jogo foi adiado, o jogo teve sua sede mudada para o Batistão em Sergipe, o Sport chiou, disse que não queria, o jogo acabou voltando para a Ilha do Retiro porque o Sport garantiu que ia colocar segurança, mas aí o STJD está garantindo que a torcida do Bahia vai entrar nesse jogo. E até então, Rasta, tinha vendido mais de 5 mil ingressos do Sport, 5 mil e poucos ingressos, pelo amor de Deus, é muito pouco para o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública de lá, dizer que não tem condições de atender a essa demanda. Isso aí mostra uma certa incompetência, de um atestado dizendo assim: eu sou incompetente para fazer qualquer tipo de evento. É só isso que eu acho. Mas espero que tudo ocorra bem e que tanto o jogo aconteça com as duas torcidas e que a gente consiga vencer a partida. Torcida chata pra caralho. Eu odiei ser torcedor visitante, mas qual é o torcedor que não é chato pra caralho? Qual é? Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!